Bem, aqui uma pessoa está dizendo como seria a energia da Sagrada Família, porque ela tem ouvido muito falar na Sagrada Família, as instruções de Maria e de Cristo Jesus falam muito na Sagrada Família. Então, assim, nós estamos aqui com uma proposta de falar um pouco sobre a Sagrada Família. E chegou exatamente esta pergunta. Aquilo que nós conhecemos como Sagrada Família é aquilo que está nos Evangelhos, não? Isto é, a Sagrada Família para nós é o pai de Jesus, a mãe de Jesus e o próprio menino. Essa Sagrada Família, assim como ela foi apresentada como um arquétipo para nós, como um modelo para nós, ela é um arquétipo e um modelo para nós guardarmos no coração. Porque na nossa atual situação, como humanidade, como planeta, exatamente como esta Sagrada Família aconteceu, não sei se é viável, porque nessa Sagrada Família, assim como ela aconteceu, não houve nenhum contato sexual. E a fecundação foi realizada no útero da mãe, não por contato com aquele que se apresentou como pai. Mas a fecundação aconteceu no útero da mãe por um sistema que não é desta terra. Não foi nenhuma coisa impossível. Foi um sistema que não é desta terra. Como é esse sistema? Para nós é um mistério. Houve místicos no passado, principalmente uma mística que viveu em 1700, que diz, não é, que a fecundação foi feita por um outro processo. A fecundação teria sido feita, segundo essa mística, por um processo semelhante ao processo dos anjos nunca acabarem. Isto é, assim como os anjos continuam ou se reproduzem, ou prosseguem, os anjos prosseguem, não terminam. Aquele processo foi usado. Então, Maria, segundo esta mística, foi fecundada por um processo que não é desta terra. E esse processo inclui que uma virgem pode ser fecundada. Uma virgem pode ficar grávida, porque ela não foi fecundada por um homem. Ela foi fecundada por um outro processo, que é um processo ligado à continuação dos anjos, da espécie angélica. Isso são mistérios, são chamados mistérios. Agora, é mistério porque nós não conhecemos outras leis. É mistério porque nós desconhecemos estas coisas. Então, aqui, se uma mulher é virgem, se o companheiro dela é casto, se nenhum dos dois tem relação, e ela fica grávida e tem um filho, os dois perfeitamente conscientes disso, porque ela estava consciente disso e ele estava consciente disso, e o menino também estava consciente disso, porque tinha contato com ela já no útero dela. Logo que o menino se formou, começou a se formar no útero, a alma, o espírito já tinha contato com a mãe. De forma que isso é uma forma de reprodução, isto é uma forma de prosseguimento das coisas que não está nas nossas leis. Por isso é que nós chamamos isto de mistério. Então, se vocês forem perguntar para os teólogos como é que uma virgem e um homem casto podem fazer um filho, o teólogo vai dizer para você que isto é um mistério. E é realmente um mistério se nós formos nos basear naquilo que é o nosso conhecimento terrestre. Mas isso pode não ser mistério algum para outras evoluções mais adiantadas do que a nossa,
inclusive para a evolução intraterrena que está neste mesmo planeta, onde os seres não terminam, onde os seres continuam a aparecer e lá não existe absolutamente energia sexual. Aqui na própria Terra, nas civilizações intraterrenas. Mas eu acho que é muito bom essas coisas estarem sendo ventiladas, porque os mistérios são muitos para nós, e se nós amarmos os mistérios, se nós buscarmos compreender os mistérios com o coração, não com a mente, nenhuma mente pode explicar como é que uma mulher virgem e um homem casto, ambos que nunca tiveram uma relação sexual, como pode ali ser gerado um menino? Isto é um mistério, está fora das nossas leis. Então, o que é misterioso para nós é o que está fora das nossas leis. Então, nós não podemos mesmo compreender. Compreender com a mente, não podemos, porque a nossa mente raciocina e pega as coisas do ponto de vista muito material. Então, a nossa mente não tem capacidade para penetrar um mistério desses, a não ser uma ou outra compreensão deste fato, como foi esta mística, não, de muitos séculos atrás, por uma graça da própria Maria, da própria mãe de Jesus, que era uma instrutora dela. Assim como hoje a instrutora nossa aqui, assim como hoje fala conosco através de transmissões e de visões de videntes, não de todos nós, de videntes, né? De 3 videntes, e fala conosco através de transmissões, ela também já falou com esta mística no século XVII e parece que ali lhe explicou tudo. Diga-se de passagem, a Igreja Católica Apostólica Romana considera esta mística verdadeira. E a Igreja Católica Apostólica Romana conhece essa história. Só não difunde por questões que nós não precisamos saber. Mas quando eu perguntei para um membro autorizado da Igreja Católica por que estas coisas não eram transmitidas para os católicos, este membro autorizado da Igreja me disse que não são todos que conhecem isso dentro da própria Igreja, porque isto atrapalharia a mente do povo. E a Igreja Católica Apostólica Romana é uma religião para todos, é uma religião de massa. Então, é preciso que ela tome mesmo muito cuidado com aquilo que difunde. E que ela tem no seu conhecimento, mas não difunde porque a humanidade pode não estar ainda preparada para receber isto. Agora, esses livros é publicado, inclusive, com a aprovação de bispos. De forma que eu não estou aqui denunciando nada, eu estou falando uma coisa que existe, só não é conhecida porque a humanidade não está preparada, segundo a Igreja. Bom, mas então agora vamos aqui ver o mistério da Sagrada Família, que é o que nos interessa. Bem, diante de um mistério insondável e inexplicável, como possa ser esse da Sagrada Família? Como é que duas pessoas virgens podem ter um filho? Bem, diante de um mistério, a mente comum vai ficando humilde. Então os mistérios são muito úteis. Os mistérios, se mantidos, como esse, que não é explicado, é mantido, oficialmente mantido, então este mistério pode ajudar as mentes humanas ficarem humildes. Quer dizer, a mente não consegue saber o que é esse mistério. E assim como há outros mistérios, como vocês sabem, há uma série de mistérios. Então, por que se deixa isso também? Não só porque muitos não estão preparados para uma coisa destas, e nós reconhecemos, vocês também devem reconhecer, mas também
Porque a mente vai ficando humilde. No nível mental, nós jamais poderemos penetrar o mistério. Para penetrar o mistério, você precisa chegar com a sua consciência além do plano mental. No plano mental, não há possibilidade de você compreender um mistério desse, de saber o que realmente se passa. No plano mental, não há possibilidade de você provar que o sangue de Cristo, quando pingou na Terra, mudou o planeta. Não há possibilidade de você compreender isto com o plano mental. Você precisa estar conectado com os seus próprios planos superiores. É por isso que no trabalho espiritual nós trabalhamos o alinhamento dos nossos planos. Porque a uma certa altura, a nossa consciência começa a ir além do plano mental. É nisso que se precisa chegar. Nas orações, nas concentrações, nas meditações, no silêncio, na contemplação, tudo isto que nós pedimos que seja praticado, sugerimos que seja praticado, isto tudo é um caminho para você ir além do plano mental. Porque no plano mental você não chega a compreender o que se passa hoje. Hoje existe uma situação no mundo que você não pode compreender a razão dela com o plano mental. O homem está simplesmente se suicidando sem perceber. Claro que existe entre os homens, existem aqueles que têm um plano para matar a maioria, porque sabem que daqui a pouco não vai mais haver nem alimento, nem petróleo, nem energia para todos. Então existe sim aí uma cúpula que está organizando para que seja matada a maioria. Isso tudo nós sabemos. Isso está escrito em livros, isso é conhecido. Mas então, no plano mental, nós não temos solução para certas coisas. Então, o trabalho é exatamente nós irmos além do mental. É nós chegarmos no nível intuitivo, porque é um nível nosso da consciência, vocês sabem disso, não? Além do nível mental, vem o nível intuitivo. E se você chega no nível intuitivo, você está perto do nível espiritual. Então a sua consciência se vai se ampliando do nível mental, onde está, para o nível intuitivo, se você começa a intuir. E depois ela vai se ampliando. Se você chega no nível espiritual com ela, aí as intuições já são mais convincentes para você. Aí você não pode mais duvidar de uma intuição sua. Quando você está entrando na consciência espiritual, você não vai mais duvidar das suas intuições. Mas para então você primeiro tem que entrar no nível intuitivo, passar por todas as provas do nível intuitivo, para depois ir penetrando no nível espiritual. E aí, a consciência chegando no nível espiritual, ela está já bastante próxima, não? Do seu nível imortal, isto é, da mônada. Ela está próxima da mônada, do espírito, daquilo que é a nossa parte realmente indestrutível, porque a mônada não se destrói. Até lá tudo pode acontecer, mas a mônada não se destrói. Então, nós estamos sendo desafiados a transcender o nosso plano mental. E enquanto não transcendemos, aceitamos um fato desse, porque é um fato histórico. Um fato desse, como a Sagrada Família, aceitamos como um mistério. Bom, na mensagem do dia 19 de abril de 2013, Cristo Jesus apresenta alguns mistérios a Frei Elias, lá no Centro Aurora. E Cristo fala nessa mensagem dos 3 corações sacratíssimos,
Olha, isso são palavras, são termos que contêm uma energia que, se nós amarmos essa energia, se nós amarmos essas revelações, se nós ouvirmos falar 3 corações sacratíssimos e lidarmos com isso com o coração, nós vamos fazendo o caminho que nos é possível hoje. Mas aqui disse, nessa mensagem, os 3 corações sacratíssimos, isto é, São José, Maria e Jesus, que se fazem presentes à essência do vidente, que é o veículo para essa transmissão. Os 3 corações sacratíssimos, segundo Cristo, são os componentes da Sagrada Família. Jesus Cristo, a Virgem Maria e São José Castíssimo. Já sabemos que ela era virgem mesmo e ele era casto mesmo e que dali surgiu um filho. E como pode haver um modelo de família na qual nasceu um filho, sendo que a mãe e o pai eram castos e virgens? Como pode acontecer isto? Bem, na mensagem, Cristo nos diz: permitam que os 3 humildes e sábios corações sejam, nos tempos atuais, o arquétipo, o modelo principal para a vida do espírito e a vida das famílias. Veja que ele está nos sugerindo que a gente comece a viver uma vida de família que não é possível nesta terra. Que houve um arquétipo, mas foi uma fecundação em outras leis, que não existe nesta terra. Mas nós, agora, se queremos caminhar, diz aqui, permitam que os 3 humildes e sábios corações sejam, nos tempos atuais, o arquétipo, o modelo principal para a vida do espírito e a vida das famílias. Nós somos convidados a transcender o nosso estado atual humano, a transcender esse estado para, em espírito, em alma, em mônada, estarmos vivendo a vida nas famílias. Percebem que é possível viver esta vida interiormente, mesmo que ela não exista aqui? Percebe? Então, ele não está dizendo que nós temos que criar uma sagrada família aqui, porque aqui não se pode criar uma família com pais castos, virgens, e de repente nascer o filho. Mas, para nós, isso pode ser o arquétipo, isso pode ser o modelo principal para a vida do espírito e a vida nas famílias. Nos mundos intraterrenos e em mundos que nós conhecemos, vida de família não tem nada a ver com o que se passa aqui. Mas nós somos convidados a termos esta sagrada família como arquétipo, como modelo. Percebe que ele está falando com as nossas almas, não é? Está falando com o nosso espírito, está falando com o nosso ser interior. Em outras palavras, nós estamos sendo convidados a colocar a nossa consciência, a viver a nossa vida como seres interiores. E não somente como personalidades, como gente aqui fora, que não sabe nem quando vai morrer, que não se lembra de quando nasceu, se lembra de nada. Nós estamos numa situação de tal ignorância e de tal materialismo que estamos sendo convidados a ter como arquétipo, ter como modelo a vida nas famílias como Sagrada Família.
coisa que fisicamente não existe neste planeta, além deste caso que houve para se transformar para nós todos num arquétipo. Cristo prossegue. Queremos que todos vocês, os peregrinos, possam despertar em consciência para a realidade que estão vivendo. Para Cristo, a realidade que nós estamos vivendo não é essa aqui da nossa vida, essa vidinha. A realidade que nós estamos vivendo para Cristo é a realidade da vida da nossa alma, que está num outro plano, numa outra lei. E da vida da nossa mônada, que está no outro plano. São outras leis, que não são essas leis materiais daqui. E nem as leis da psicologia daqui, muito mais, né? Como pode uma família na qual os pais são castos e virgens e que tiveram um filho, como pode isso ser arquétipo e modelo para as famílias atuais, para nós? Como pode isso? Mas será que ele está falando para que nível nosso? Ele quer atingir que nível nosso? Ele não estará falando para a nossa alma? Ele não estará falando aqui assim para os nossos ouvidos e para nossas leituras, mas ele não estará dando esse impulso lá em cima no nosso espírito? O trabalho realmente dessas comunicações todas que estamos recebendo, o trabalho realmente não será no nosso nível de alma, o trabalho não será normalmente, não será realmente no nosso nível de espírito e de mônada. E aqui no nosso nível material nós temos um reflexo disso. Temos as coisas para ler, as coisas para ouvir, não é? Porque estamos no plano material. Mas o trabalho mesmo está sendo feito num outro plano, porque senão não estaria nos pedindo para termos a Sagrada Família como arquétipo. Eu estou me explicando? Estou? Estou, né? Bom, então vamos continuar. Que mistério é esse? Porque estamos falando de mistérios. Bom, nós sabemos que nas civilizações intraterrenas, na vida intraterrena, não existe relação sexual. Lá não se cuida disso. Mesmo porque o plano físico lá não é denso como o nosso. Então, quando se diz que um intraterreno tem corpo físico, como tem, nós não estamos nos referindo a físico como este, de carnes, ossos e sangue. Nós estamos nos referindo a um físico sutil. Nós estamos referindo quase a um corpo etérico, não é? Mas que é físico, porque o plano etérico pertence ao plano físico. Então, ali existem sim a continuação da espécie intraterrena, existe a continuação sem haver absolutamente relação sexual e nem energia sexual. Porque a energia sexual do intraterreno já subiu para a garganta, já subiu para a cabeça, e no corpo etérico dele existe a energia material, existe a energia sexual, mas totalmente transformada, totalmente transmutada. E Cristo não está falando conosco de intraterrenos, porque Ele está falando para a grande massa das pessoas que não tem esse conhecimento da vida intraterrena. Nós sabemos que isto existe e estamos pedindo ajuda aos intraterrenos, porque temos instrutores intraterrenos. Lá eles não terminam, eles têm uma vida útil de alguns séculos, não como de algumas décadas como nós, mas de alguns séculos, e continua, aquilo tudo continua. E Cristo está sugerindo que a gente adote esse arquétipo. Será que é para viver aqui? Não é possível. Que aqui não é possível isto. E por que nós temos que adotar esse arquétipo? Por que não está sendo aceite esse arquétipo? Por que nos diz ame esse arquétipo da Sagrada Família? Da família que é uma família... A palavra família... nesta compreensão, tem uma extensão muito maior do que a palavra família conosco.
Aqui nós estamos preparados para aquilo que se chama família celestial. Então, estamos sendo preparados nesta fase da nossa evolução para a família celestial. Família celestial não quer dizer a organização aqui. Família celestial é uma irmandade de onde nada e ninguém está excluído. E na família celestial, as coisas vão acontecendo e as coisas vão existindo e nem se fala em energia material. Então nós estamos sendo convidados a aspirar a sermos família celestial. E lá dentro está incluída a Sagrada Família. A Sagrada Família, que é esta possibilidade da continuação de uma espécie, da continuação da humanidade, não é? Não através de relação sexual, mas através de outros tipos de contato entre energias que são completamente imateriais. Isto é o que nós estamos sendo convidados a amar, que nós estamos sendo convidados a estabelecer uma relação com tudo isto. Bem, nem todos os intraterrenos vivem nessa espécie de corpo etérico. Porque há intraterrenos mais evoluídos que são muito mais sutis do que o corpo etérico. Mas isto será motivo para um outro estudo, ou vocês leiam o livro Mistitlan, leiam esses livros que já foram escritos há 20 anos, que isso está tudo lá de outra forma. À medida que evoluem, sutilizam-se cada vez mais, até alcançarem uma vida sem nenhuma forma. Aqui já podemos falar de Sagrada Família. Porém, que podem tomar formas para atuarem fisicamente aqui no mundo da superfície. Então nós estamos com irmãos intraterrenos neste mesmo planeta, que lá não estão no corpo físico como o nosso, mas que têm o conhecimento e o poder para tomar um corpo físico como o nosso na hora que for necessário. Agora, isso nós podemos dizer assim claramente, porque não só nós, mas como membros do grupo, tiveram essa experiência em Buenos Aires. Porque em Buenos Aires, uma vez, nós estávamos comendo num restaurante e numa mesa no restaurante estavam 2 intraterrenos materializados com corpos comendo. E houve gente na sala que viu e que percebeu. E um ser de aurora, Nicolás, que tem o seu lado intraterreno, ia às nossas partilhas em Buenos Aires, materializado. E um dia perguntaram para ele: Nicolás, você estava na partilha? Ele respondeu, numa transmissão dessas, ele respondeu: eu fui o primeiro que cheguei. Entrei e sentei enquanto a sala estava vazia. Com o corpo físico, com o corpo de Nicolás. Maia, também materializada, estava comendo num restaurante. Não num restaurante qualquer. Num restaurante no qual havia uma conjuntura que permitia isto a ela. E por que um intraterreno se materializa com um corpo como o nosso e entra num restaurante para comer? Por que ele faz isto? Porque é um dos processos que eles usam para irradiar certa energia. Então, por um intraterreno irradiar uma energia que atinja a nossa célula física diretamente, ele toma um corpo e está entre nós. Só não diz que é intraterreno. Porque ali Maia estava ali sentada e só depois que ela desapareceu é que a notícia correu. Maia, materializada, compareceu a uma reunião em um restaurante de Buenos Aires cuja proprietária não trabalhava por lucro. Compreenderam? Não trabalhava por lucro. Isto porque a energia espiritual
E, portanto, a energia intraterrena, que é espiritual, não se vende, não trabalha por lucro. Então, como naquele restaurante não se trabalhava por lucro, os intraterrenos se materializaram e sentaram ali, numa mesa ao lado da nossa. E além de não trabalhar por lucro, o seu restaurante sustentava uma casa de crianças abandonadas. Então, não é uma pessoa que fazia vida comum, era? Não fazia vida comum. Cristo nos confirma que, agora vem palavras dele, contamos com a companhia de outras consciências celestiais, que como os 3 sagrados corações estão voltando seus olhos para as necessidades do mundo. Então, não é só José, Maria e Jesus que naquele tempo formavam isto. Hoje, segundo Cristo, contamos com a companhia de outras consciências celestiais, que como os 3 sagrados corações estão voltando seus olhos para a necessidade do mundo. E Cristo nos deixa então esse importante arquétipo dos 3 corações, o importante arquétipo da Sagrada Família. Nesse arquétipo da Sagrada Família está oculto toda a possibilidade de nós entrarmos nesta família celestial com a nossa consciência, não? Por enquanto, com a nossa consciência. E de estarmos nos coligando com esse arquétipo de família, com esse arquétipo de família celestial. Um feliz caminho de retorno, com o amparo do Imaculado Coração de Maria. O que nós vamos receber se amarmos esse arquétipo? O que vai acontecer conosco se nós percebermos esta Sagrada Família e se nos coligarmos com esse modelo? O que vai acontecer conosco? Ele diz que vai haver um retorno ao céu. Isto é, isto vai nos ajudar a retornar à nossa origem. Isto vai nos ajudar a retornar esse céu que eles chamam, parece que é a 7ª dimensão. Então, isto vai nos ajudar, isto vai nos possibilitar a nossa volta, a nossa origem, o nosso retorno a esses planos de criação. Pensa como isso é importante. E como tudo isso está dito nas entrelinhas mais ocultas das mensagens que estamos lendo ou que deveríamos estar lendo todos os dias. Isso está tudo lá dentro. Eu não inventei nada disso, isso aqui está tudo lá dentro, nas entrelinhas. Agora, então, a Sagrada Família, do ponto de vista de cada um desses membros, quanto a Maria, ela está nos impulsionando a retornar à nossa origem, a retornar. Por isso que ela diz que fala do céu, ela chama de reino dos céus, fala de reino dos céus, mas isso é a nossa origem. Segundo Cristo, isso é a nossa origem, é o nosso ponto de origem, lá em cima. Não é nada desconhecido para nós, é a nossa origem isso. Agora, quanto a São José, quanto ao Pai, ele diz que uma vida austera e digna na companhia do castíssimo coração de São José. São José só falta se materializar aqui. São José só falta se materializar. São José que é Antoine, o mesmo. E como tantos outros corpos que Antoine teve quando foi encarnado, São José é um dos corpos dele. E vocês sabem
que quando uma mônada, quando um ser interior é muito evoluído, e ele está encarnado, se ele é muito evoluído, este corpo físico, esta forma física dele não se desintegra completamente. Este corpo dele, Antuak não tem mais corpo, mas qualquer corpo que Antuak tenha usado quando passou pela Terra, ele usa esse corpo quando ele quiser, porque esse corpo não desapareceu, não. Esse corpo físico foi tão energizado, foi tão cheio de energia do alto, foi tão cheio de energia de outras dimensões, que este corpo existe até hoje nos planos sutis do planeta. Então Antuak pode escolher o corpo que ele já teve e aparecer naquele corpo, como ele aparece como São José. Então, uma vida austera e digna sob a companhia do castíssimo coração de São José. São José está praticamente no planetérico, está usando um corpo. E Antuak está trabalhando através desse corpo, porque esse corpo está coligado com este modelo de família celestial que é aquela na qual nós temos que entrar. Bom, depois, quanto ao Cristo, quanto ao menino da Sagrada Família, seria um reencontro com a vida universal, a partir do regresso de Cristo. Então, essa Sagrada Família nos está sendo apresentada, não é para nós fazermos uma família como aquela, porque é impossível que não somos castos nem virgem e não podemos fazer filhos. Mas, sendo assim, mas é por causa do arquétipo, é por causa do modelo que nos está levando para uma família celestial. E não se pode falar em família celestial nesta terra, porque é uma coisa muito abstrata e muito distante. Mas Sagrada Família se pode, porque existiu aqui materialmente. Então, através da Sagrada Família, nós compreendemos o caminho que temos que tomar. E segundo o Filho da Sagrada Família, isto é, segundo o Jesus Cristo, é o reencontro da vida universal a partir da ligação com Ele, da ligação com o Filho da Sagrada Família. Então, a ligação com Ele, a contemplação dEle, a união com Ele, a comunhão com Ele, isto tudo nos leva ao reencontro com a nossa vida universal. Bem, aqui mais virtudes e mais dons que nós estamos estudando, não nesse momento, irão despertando aos que em confiança se abram para participar espiritualmente da Sagrada Família. Então, a Sagrada Família não é uma ideia só. Nós, com o nosso coração, podemos entrar nessa família. Podemos entrar através da ligação com o pai, com a mãe, com o filho. Naqueles aspectos que eles se apresentaram, porque amando aquilo com o coração, contemplando aquilo, como vocês devem fazer com os retratos que tem aí, vocês contemplando aquilo, vocês comungando com aquilo. Porque quando vocês comungam, vocês estão comungando com o corpo e o sangue de Cristo, não é? Não é assim que diz esse ritual? E por isso estamos usando. Por isso estamos usando. Então aqui você está com isso participando do Filho da Sagrada Família. Esse mistério da Sagrada Família quer aproximar-se de toda a humanidade. Tentou nesses 2000 anos. Há 2000 anos que se fala em Sagrada Família. E aqueles que conseguiram se unir com essa Sagrada Família, se uniram. E aqueles que não conseguiram, perderam a oportunidade. Mas há 2000 anos que se fala em Sagrada Família. E até tem histórias da Sagrada Família levada por um burrico, a Sagrada Família dentro de uma gruta. Tem até história disso tudo. Tem até uma
novela disto tudo, uma novela verdadeira, porém, né? A qual está, e a humanidade, nesta oportunidade de estar se coligando com essa Sagrada Família, está se distanciando da verdadeira lei do Senhor, segundo o Cristo. Então a humanidade, em vez de se unir com isso, está se distanciando desse mistério que não é para funcionar nesta terra. Mas se você se coliga com esse mistério, você está se coligando com uma etapa futura da humanidade. Você está se elevando desta humanidade que é assim como é. Você está se elevando disto. Você está com a oportunidade de, através desta Sagrada Família, no seu coração, se elevar disto tudo e entrar numa outra concepção de família, e entrar na concepção de família celestial. Essas coisas, sabe, devem estar sendo ditas desta forma, porque a Terra, como planeta, deve estar se aproximando de uma crise muito grande. Porque essas são coisas que só se diz e se revela quando se está na beira de um abismo. Quer dizer, ou você agora ouve isto e faz, ou você cai. Porque a humanidade não está respondendo a tudo isso que lhe foi dado, que lhe foi passado. Do ano zero, que dizem que é o ano zero, mas que na realidade não era. Do ano zero para cá, o que aconteceu nesta humanidade de revelações, de profecias, de transmissões, já dava para nós estarmos um pouquinho mais coligados com esta parte não natural da existência humana. Para dizer uma palavra que a ciência não gosta, desta parte sobrenatural, que está muito acima da naturalidade da evolução humana. Jesus, nas suas aparições diárias, está procurando formar um coração nobre e puro em todos os que viverem essas mensagens preparatórias. Essas mensagens que nós temos recebido todos os dias são um preparatório. E se nós vivermos este preparatório, dessas aparições diárias, com isso ele está querendo que o nosso coração se torne nobre. Porque nós temos que usar o coração para estar diante dessas coisas misteriosas, temos que usar o coração, e se nos dispomos a isto, ele vai transformar o nosso coração em algo nobre, porque o nosso coração não é nobre. O nosso coração sabe ver estas coisas, a mente não sabe, o coração sabe. E como é o momento dos corações estarem diante disto, ele está se encarregando de tornar os nossos corações nobres. A bem-aventurada Virgem Maria os recordará o compromisso de retornar ao coração de Jesus. São palavras dele, de uma transmissão dele. Como uma oportunidade única de reparar a vida do Espírito mediante o poder da energia crística. Todos esses termos vocês conhecem. Agora, vocês precisam concatenar esses termos para ver o que isso significa finalmente para vocês. O que esses termos significam? O que esses termos querem dizer para nós? E procurarem realmente amar isto com o coração, porque ele está se encarregando de transformar o nosso coração em uma coisa nobre, que não foi até hoje. Então, isto vai ser transformado numa coisa nobre. E você então, procurando ler os mistérios com isto, com o coração, você vai então dar grandes passos. Ele diz: o castíssimo coração de São José os recordará neste ciclo a importância da caridade e o serviço aos mais próximos e vossas vidas, e os levará a integrar-se
no arquétipo universal e espiritual da Sagrada Família. Isto é, o Pai, São José, está nos recordando da caridade. Caridade, segundo as palavras aqui do Cristo, caridade e o serviço é o serviço aos mais próximos em vossas vidas. Caridade. Não é você estar escolhendo a quem servir. É o serviço aos mais próximos. Mas, em geral, aqueles que são mais próximos, nós temos problemas com eles, não é assim? Então, mas é justamente com esses que estão mais próximos, é com esses que a gente deve ter a caridade. E não dizer, não, esses mais próximos eu não gosto dele, eu tenho dificuldade com ele, eu vou fazer com aquele que está ali a 10 metros. Não, a caridade é com o mais próximo. Segundo este nível de informação, né? Porque isso é uma informação que já não é tão preparatória. Bem, a presença dos três corações, Pai, Mãe e Filho, tem a finalidade de reunir-nos como essências. Essa Sagrada Família, assim como nos está sendo recordada e apresentada, não está para a gente fazer uma harmonia entre nós. Isso está sendo apresentado nas palavras dele com a finalidade de unirmos como essências, como mônadas, como seres interiores, aonde não há nenhuma dificuldade. Aqui vocês podem olhar para fulano e dizer, aí eu não gosto, não simpatizo, não quero nem ouvir isto. Mas nos planos interiores, nas nossas essências, nós podemos nos unir. E esse é o trabalho que está sendo feito. É nas nossas essências nós estarmos unidos. Porque quanto mais essências estiverem unidas entre elas, mais o alto receberá um sinal de que nós queremos realizar esta família celestial. Está claro isto? Eu espero que esteja, porque eu não encontro maneira de falar de outro jeito. Só bastará abrir o coração e dar os passos que tiver que dar na fé. Quer dizer, tem que abrir o coração e tem que caminhar na fé. Caminhar na fé quer dizer caminhar, inclusive, sem compreender nada. Mas caminhar na fé, que está fazendo a coisa certa. Só bastará abrir o coração e dar os passos na fé. Palavras de Jesus Cristo. Só bastará abrir o coração e dar os passos na fé. Então, mesmo aqueles que têm dificuldade para estar diante do mistério e se unir àquilo, saiba que bastará abrir seu coração e dar os passos na fé. Porque o coração está sendo regenerado neste momento. O coração está sendo purificado. O coração está sendo curado. Por isso que ele está pedindo que usem o coração, contemplem com o coração, porque é no coração que está havendo a purificação. E dê os passos na fé. Porque a nossa consciência, neste momento, pode até chegar a compreender, mas a consciência, neste nosso estado evolutivo, talvez não possa experimentar isso, como alguns videntes experimentam. Então, a nossa consciência não pode experimentar, talvez. Mas se der os passos na fé, quem sabe se chegará até experimentar. E quanto mais consciências experimentarem isto, quanto mais consciências neste momento estiverem caminhando na fé, mais poderá ser feito por esta humanidade. E mais poderá ser feito por este planeta. Vocês estão sentindo ecos dessas coisas que eu estou falando, não?
Vocês estão sentindo ecos? Vocês estão sentindo, percebendo a disposição cósmica de Maria, não? Para transformar a humanidade e a Terra, nos mostrando o caminho, que é um caminho tão simples no fundo. E aqui, segundo ele, é abrir o coração e dar os passos na fé. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser doutor, você não precisa ser vidente, não precisa nada disto, porque são poucos os videntes e são poucos os doutores, são muito poucos. Médico todo mundo é, mas doutor não sei onde estão. Existem, mas não sei onde estão. Agora, abrir o coração e dar os passos na fé. É muito simples isto. Se não estão sentindo o coração, se estão ainda muito na cabeça, procurem descer para o coração, porque no coração existe uma recepção para vocês. O coração está sendo purificado pelas forças superiores, porque é pelo coração que essas coisas se dão. É pelo coração que se compreende os mistérios. É pelo coração que se vive aquilo que na cabeça, na mente, não se pode viver. E aqui essa transmissão termina assim. Cristo dizendo isto. A humanidade necessita transformar-se diante de Deus uma vez mais. Porque tudo que se transformou até agora não bastou e agora deve transformar-se uma vez mais. Então é um passo que nós estamos realmente convidados a dar. Esta humanidade necessita transformar-se diante de Deus uma vez mais. Isto é, você tem que estar diante disso que te criou, seja como for que você entenda isso. Quem não acredita em Deus deve acreditar em alguma coisa em matéria de criação. Então, você diante disto que se criou, você esteja disposto a se transformar uma vez mais. Esse é o momento histórico disso acontecer com a humanidade. É o momento disto acontecer. Essas coisas estão todas concatenadas. Tudo isso está concatenado. Sugiro que vocês prestem bem atenção em cada oportunidade destas, porque se vocês estiverem realmente atentos, vocês vão colaborar para que essas oportunidades sejam cada vez mais corretas e melhores e mais vivas para vocês. Então, não é só quem transmite que tem que trabalhar. É quem recebe também tem que trabalhar. Quem recebe tem que estar aberto e grato por aquilo que está recebendo. Porque aí essas duas coisas vão se juntar. A recepção com a doação. Essas coisas vão se juntar. E esse é o trabalho que tem que acontecer, porque essas duas coisas têm que se juntar. A partilha tem que encontrar com a receptividade de quem está ouvindo. E, se possível, com o coração. Se possível, ouvirem com o coração. Vocês não ouvirem pessoas. Vocês estão simplesmente ouvindo. Porque aí aquilo que está sendo transmitido vai ficando cada vez mais adequado. Estou falando claro? Estou? Então, por hoje, vamos agora bastar. Obrigado.